Bom, seguindo a programação então da nossa disciplina, nós vamos falar de cromatografia líquida de alta eficiência. Só para fazer um breve, uma breve recordação do que a gente viu, nós percebemos que a cromatografia líquida era aquela que a fase móvel era um líquido e a fase estacionária poderia ser um líquido, na cromatografia líquido-líquido, ou um sólido, na cromatografia líquido-sólido, ou na exclusão por tamanho, e de fase ligada, que poderia ser a cromatografia líquida de fase ligada, cromatografia de troca iônica ou a cromatografia de bioafinidade. Bom, e nós vimos também que a cromatografia tem diferentes propósitos, então a gente, dependendo do que procura, a gente tem que considerar a separação dos analitos em uma mistura, uma vez que a cromatografia é basicamente uma técnica de separação. Precisamos ter detecção por um sistema que seja universal ou seletivo, dependendo daquilo que a gente está procurando, né? Então, dependendo do propósito do estudo, a gente pode optar por um sistema universal ou por um sistema seletivo. Ele precisa ter uma boa sensibilidade na determinação desses analitos, se a gente vai quantificar a presença desse analito, né? Nós vamos ter não só uma análise qualitativa, mas também quantitativa. Nós precisamos determinar vários analitos na mesma injeção cromatográfica, às vezes isso nos reduz muito o tempo de bancada, né? Quando eu consigo fazer em uma única injeção várias análises, a determinação de vários analitos ao mesmo tempo. E ele precisa ter boa precisão e boa exatidão. Bom, então o que é a cromatografia líquida de alta eficiência? Primeiro vamos falar da clássica. Na cromatografia clássica, eu tenho uma coluna, que geralmente é de vidro, ela é aberta, eu tenho a injeção da amostra, né, a adição de uma amostra, e eu entro com o solvente, né, numa velocidade constante. Então é muito comum se utilizar aí a gravidade para fazer essa eluição. Eu posso até ter uma bomba peristáltica gotejando o meu eluente ali em cima, mas é a gravidade que faz passar esse eluente, né, esse solvente, pela fase estacionária. Então, até existem sistemas fechados com algumas bombas, mas de modo geral ele não é um sistema de alta pressão e essa partícula ela tem um tamanho relativamente grande. Quando a gente fala de cromatografia líquida de alta eficiência, a gente está falando de uma coluna bem menor que essa. Só lembrando que a cromatografia clássica ela pode ser utilizada como preparativa, né? Ou seja, para separar constituintes de um grande extrato vegetal, no caso dos produtos naturais, da indústria farmacêutica, e ela também pode ser utilizada para preparar a amostra para a cromatografia líquida de alta eficiência. Eu tenho cartuchos, que na verdade são colunas cromatográficas pequenas, recheadas dessa fase estacionária e desse adsorvente, e eu posso usar esses cartuchos, quer seja para fazer uma limpeza do meu extrato antes da análise cromatográfica propriamente dita, quer seja para pré-concentrar esse meu analito, aumentando assim o limite de detecção do meu método. Então, até hoje a gente utiliza a cromatografia clássica, inclusive dentro de um método que emprega a técnica da cromatografia líquida de alta eficiência. Ela não está descartada, né? Ela é usada para vários fins. Mas na cromatografia líquida de alta eficiência, eu tenho uma coluna menor, recheada com uma partícula bem menor. Então, como o tamanho dessa partícula é muito menor, eu tenho uma maior área superficial e, portanto, uma maior eficiência no processo de separação. E aí o solvente é injetado com uma bomba em alta pressão. Então isso aumenta a eficiência do método. Então a cromatografia líquida ela também pode ser classificada como de fase normal ou de fase reversa. A de fase normal é aquela em que a fase estacionária é polar, por exemplo, a sílica. Além da sílica, se pode utilizar a alumina, o carbonato, né, que era utilizado inicialmente, o giz, que era usado naquelas primeiros experimentos de separação de cores. Ele também pode ser uma fase estacionária aí, mas a sílica é a mais empregada. Enquanto que na fase reversa é o contrário, eu tenho a fase estacionária apolar, por exemplo, uma fase ligada, onde a sílica foi substituída, a superfície da sílica foi usada para ancorar uma molécula, por exemplo, com 18 carbonos. Então agora eu tenho uma fase estacionária que é apolar. Sendo assim, para a fase normal, a fase móvel vai ser apolar, já que a fase estacionária é polar. E o contrário acontece na fase reversa. Eu vou ter aqui uma fase móvel que seja polar.
É extremamente importante tomar cuidado, porque a água não pode ser usada como fase, ela não pode estar presente na fase móvel para a cromatografia de fase normal, porque ela pode se ligar de forma praticamente reversível à sílica, e isso faz com que a gente perca aí a eficiência, né? Eu começo a ter pontos da minha fase estacionária onde não acontece mais aquela interação que eu esperava. Então, não se pode utilizar a água, o solvente em que a minha amostra tem que estar diluída não pode conter água, então eu preciso garantir um meio completamente anidro para poder realizar a análise na fase normal. Já na fase reversa isso não acontece, a gente usa a água inclusive como um dos solventes possíveis aí para cromatografia de fase reversa. Bom, eu também posso classificar a cromatografia de acordo com o mecanismo de separação. A gente já falou um pouco disso na aula passada, mas eu tenho processos de sorção em que o meu analito ele é dissolvido na superfície da fase estacionária e depois ele é dessorvido, né? Então esses processos de sorção são os que vão conduzir aí o processo de separação cromatográfica. Um processo de partição, né? Então aí eu tenho a solubilidade do meu analito comandando esse processo de separação, se ele está solúvel na fase estacionária ou se ele está solúvel na fase móvel. O processo pode ser de exclusão, é uma questão do tamanho dessa partícula, né? O tamanho dessa minha molécula ou do meu íon que vai passar por os poros dessa fase estacionária, que podem ser um gel ou que podem ser uma peneira molecular, por exemplo. E eu posso ter processos que sejam químicos, como é o caso da troca iônica, em que eu tenho aí uma resina, por exemplo, que ela tem cátions ou ânions que vão ser trocados, né? Geralmente esse cátion é o H+, o ânion geralmente é o H-, e eles serão trocados com os cátions ou ânions da minha amostra. E também a de bioafinidade, né? Onde eu tenho aí uma organela ou uma enzima ou um anticorpo que vai funcionar aí como o retentor do meu analito, fazendo aí a separação cromatográfica. E também uma forma de se fazer essa separação aí é o que a gente chama de impressão molecular. A impressão molecular ela é uma forma artificial de fazer a bioafinidade. Eu pego a minha molécula, em vez de ter uma enzima, por exemplo, o que eu faço é criar um polímero em volta desse meu analito, depois eu extraio o analito e eu fico com um polímero que reconhece o meu analito ou substâncias muito parecidas com ele. Então eu estou aí imitando aquele processo de bioafinidade, só que eu estou utilizando um polímero sintético para fazer isso. No caso da cromatografia de fase reversa, ela é a mais utilizada na análise química, a gente realmente emprega muito mais esse sistema, a gente vai encontrar o uso da fase normal muito mais como cromatografia preparativa, lá na indústria farmacêutica e tal. Mas na análise química, realmente o que a gente mais emprega, o mais comum, é usar a cromatografia de fase reversa. E aí essas superfícies hidrofóbicas na sílica gel podem ser com 18 carbonos, com 8 carbonos, pode ser uma molécula orgânica que na ponta eu tenho um grupamento amino, oceano e assim por diante. E a fase móvel, geralmente, é metanol ou acetonitrila, um desses dois, e água. Às vezes essa fase também pode ser modificada, por exemplo, com a presença de um tampão, alguma substância que modifica as propriedades dessa fase móvel para garantir que a minha espécie ela esteja numa determinada forma que vai ser favorecida pela passagem da fase móvel. Mas, de modo geral, o que a gente mais emprega é metanol ou acetonitrila, sendo que no caso da acetonitrila ela é mais tóxica e mais cara, enfim. Além disso, a gente sabe que no caso do metanol eu tenho aí a formação de ligação de hidrogênio no grupamento álcool, enquanto que na nitrila eu não tenho a formação dessa ligação de hidrogênio. O ácido, né, que é a acetonitrila, é um ácido que tem um processo de dissociação diferente.
Bom, as desvantagens é que às vezes essa fase reversa, né, ela pode ser removida pela fase móvel, principalmente se eu tiver um meio muito ácido ou meio muito alcalino, isso pode afetar as ligações químicas entre a sílica e essa molécula que está ancorada e ela sangrar, como a gente chama, né, ela perder esse material da fase móvel, desculpa, da fase estacionária. Então, no caso da fase reversa, eu tenho essa possibilidade de perder fase estacionária por causa de sua possível solubilização na fase móvel. A solução para isso, né, é adequar uma fase móvel que possa permitir esse manuseio sem que haja essa perda da fase estacionária, ou usar pré-colunas. Essa pré-coluna acaba funcionando como uma coluninha pequena de sacrifício, que ela vai ser afetada primeiro e aí isso vai proteger a coluna principal. Bom, pensando nesse tipo de cromatografia, a gente vai ter aí, por exemplo, a molécula de água aqui representando, né, uma molécula polar, e do outro lado aqui as moléculas apolares, e aí a sílica seria uma coluna extremamente polar no caminho aí da água. No meio disso eu tenho a ciano, depois eu tenho a C8, depois eu tenho uma C18. Então, só para a gente ter uma ideia de polaridade das colunas. E pensando agora nos analitos, né, sais vão ser analisados aí então numa coluna de sílica, e aí eu já sei que o solvente não pode ter água, ácidos, álcoois, cetonas e assim por diante, até chegar ali em uma região mais apolar, como é o caso dos compostos aromáticos, alifáticos e fluorados, né? Então, nessas fases quimicamente ligadas, eu também tenho essa possibilidade de fazer fases que sejam mais polares, como é o caso da ciano, que eu já falei, da fenila, da amino, né? E eu posso ter também fases que sejam apolares, como C2, C4, C8, C18 e assim por diante. Então, eu posso ancorar na sílica moléculas diferentes, com diferentes propriedades, que vão auxiliar aí nesse processo de separação de acordo com a natureza do meu analito. Isso é extremamente importante, conhecer o analito para escolher a melhor fase móvel, a melhor fase estacionária para realizar a análise. Então aqui é um diagrama geral de um cromatógrafo líquido de alta eficiência, onde eu tenho os solventes A e B, geralmente a água é o solvente A e o solvente orgânico, quer seja metanol, quer seja acetonitrila, seria o solvente B. Se eu vou usar um tampão, geralmente esse tampão é misturado com a água, mas é possível que em alguns momentos a gente faça modificação no solvente orgânico, por exemplo, o metanol modificado com ácido acético, com ácido fórmico, isso também acontece. Eu tenho um sistema de bombas, né, e isso vai misturar os dois solventes e isso vai entrar na coluna. No meio desse caminho eu tenho a injeção da minha amostra. Então eu injeto um volume fixo de amostra, ele é arrastado por esse conjunto de solventes e ele passa então na coluna cromatográfica onde acontece a separação dos diferentes constituintes. E daí ele vai para um detector que vai medir uma propriedade física ou uma propriedade química desse analito e finalmente esse sinal é transformado, né, num sinal elétrico que vai ser analisado por um computador hoje em dia, né? E claro, eu tenho aí o eluente dessa coluna sendo descartado depois. Bom, então o sistema de bombas, inicialmente o que a gente tinha eram bombas peristálticas, só que a bomba peristáltica ela dá pulsos, e esses pulsos acabavam aparecendo no cromatograma, fazendo com que a linha de base tivesse um ruído muito grande, e isso não era bom para a cromatografia. Então, as bombas atuais elas funcionam com sistemas de pistão e com válvulas. Então, os pistões eles se alternam de tal forma que quando um pistão está enchendo, o outro está injetando, né, o solvente. E aí o fluxo de solvente é bastante homogêneo, evitando então essas variações, ou pelo menos variações perceptíveis nesse volume, não causando aí ruídos na linha de base. Os injetores, eles tinham originalmente muitas formas, a gente tinha como se fosse uma câmara, e a gente furava um septo de borracha, de silicone, alguma coisa assim,
A gente furava esse septo e injetava com uma seringa. O problema desse tipo de injeção é que o volume podia variar um pouquinho, né, de uma análise para outra. O analista podia errar um pouquinho o volume na seringa na hora de fazer a injeção. Isso acabava causando maior erro no resultado final. Então, com o passar do tempo, passou a utilizar esse sistema de loop. Eu tenho aqui, então, um conjunto, né, de orifícios nesse sistema de injeção, onde eu tenho a entrada do solvente, a saída do solvente, que vai para a coluna cromatográfica, e uma alça onde entra a minha amostra. Então, eu giro essa chave para a posição de injeção, com uma seringa eu preencho esse loop, o excesso é descartado, então eu coloco, por exemplo, nesse caso o loop é de 20 microlitros, eu coloco uma seringa de 50 microlitros, injeto isso, garanto que não vai ficar nenhuma bolha dentro da alça, né? E aí eu giro de volta essa chave, fazendo com que o solvente passe por dentro da alça, empurrando a minha solução de amostra para dentro da coluna cromatográfica. Hoje em dia, o que é mais comum também, ou que tem crescido muito, é o uso de amostradores automáticos. É um braço robótico que, por sistemas aí de coordenadas cartesianas, ele localiza a amostra que a gente quer injetar e faz a injeção de forma automática, geralmente utilizando esse tipo de loop também. Só que aí eu não preciso mais injetar com a agulhinha, né? Essa agulha fica no braço do robô. Isso, obviamente, melhora bastante o resultado. Bom, as colunas cromatográficas, como eu disse, elas podem ser de diferentes materiais, tem de vidro, tem de polímero, mas as que a gente mais encontra são as de aço inoxidável, né? E aí, dentro dessa coluna, vai o recheio, que é a minha fase estacionária. Bom, claro que se eu aumento o tamanho da minha coluna cromatográfica, eu aumento a resolução, que é a capacidade do meu sistema cromatográfico de separar os analitos, né, os compostos. Então, quanto maior for esse caminho, mais pratos teóricos a gente tem e, portanto, melhor eu separo esses analitos. Então, claro que isso também tem um limite, né, um limite até físico. O meu cromatógrafo ele aceita um determinado tamanho de coluna, mas em geral se utiliza muito colunas de 15 centímetros, 20 centímetros, 25 centímetros, não muito mais que isso. Bom, existem, claro, colunas que às vezes são pequenas, mas o tamanho da partícula é que é menor. Então, se eu mudo o tamanho da partícula, eu melhoro o processo de resolução, né? O processo de separação. Então, essa resolução é melhorada porque eu tenho uma maior área superficial nesse sistema. E aí eu não preciso aumentar o tamanho da coluna. Eu melhorei a eficiência do processo de separação simplesmente diminuindo o tamanho da partícula. A desvantagem disso é que aumenta a pressão do sistema. Então, às vezes, eu preciso realmente de colunas bem menores, porque o meu sistema cromatográfico ele aguenta uma determinada pressão, mas ele não aguenta pressões muito mais altas do que aquela faixa de trabalho para a qual ele foi planejado. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas coisas para que o sistema cromatográfico não seja sobrecarregado com uma pressão maior do que ele aguenta. Bom, e uma vez feita a separação cromatográfica, esse eluente da coluna vai chegar nos detectores. Então a gente sabe que a cromatografia ela separa os analitos. Agora, dependendo do detector que eu colocar aqui, eu vou enxergar esse analito. Então os meus detectores eles podem ser baseados em propriedades ópticas, por exemplo. Absorção de luz, pode ser na região do UV, na região do visível. Eu tenho sistemas aí de absorção de luz que funcionam com um conjunto de diodos, que é esse DAD, né, a sigla em inglês, para um arranjo de diodos. Esse arranjo de diodos, ele consegue fazer o espectro do meu analito numa única leitura. Então essa é uma vantagem, porque os sistemas UV visível convencionais, eu tenho a emissão de luz, eu seleciono o comprimento de luz antes dela passar pela minha solução, e aí eu tenho absorção em um único comprimento de onda. No caso de conjunto de diodo, não. A luz passa pela minha célula de leitura, né? E aí, uma vez atravessando a solução, ela é depois difratada e chega nesse conjunto de diodos. Então ele detecta todos os comprimentos de onda naquela faixa que eu escolhi, quer seja visível, quer seja ultravioleta, e desenha
esse espectro de absorção para aquela análise, para aquela amostra. Então eu consigo ver naquela substância, né, naquele pico, até mesmo informações de pureza desse pico, porque, por exemplo, eu passo primeiro um padrão, eu vou ver o espectro desse padrão, depois, quando eu passo a minha amostra real, naquele tempo de retenção que passou o padrão, eu vejo se existe um pico e se esse pico é formado por uma substância que tem um espectro de absorção na região do UV visível exatamente igual ao meu padrão. Então, o conjunto de diodos ele tem essa informação a mais. Tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Eu não tenho aí a multiplicação do sinal. Então, se eu tiver uma célula de UV visível convencional, o que eu tenho é que, às vezes, para receber esse sinal óptico, eu vou ter ali uma eletromultiplicadora ou uma fotomultiplicadora. E esses dispositivos eles aumentam o sinal elétrico, melhorando bastante o limite de detecção. Mas o conjunto de diodos traz, o arranjo de diodos traz essa vantagem de fazer o espectro. Bom, eu posso ter um detector de fluorescência, onde eu tenho um comprimento de onda definido que incide sobre a minha amostra, né, sobre a minha célula onde passa os meus analitos. E aí eu tenho essa detecção que pode ser também um arranjo de diodos, nesse caso eu consigo ter o espectro de fluorescência, então eu posso ir variando o comprimento de onda de excitação e obtendo aí diferentes espectros de fluorescência. Isso também pode ser trazer informações importantes a respeito da natureza do analito. Pode ser utilizado em infravermelho com transformada de Fourier. Uma desvantagem nesse caso é que, dependendo do comprimento de onda, né, da frequência que a gente estiver utilizando, a água, o metanol podem ser problemáticos porque a absorção na região correspondente à hidroxila é uma região de absorção muito intensa. Então esse sinal pode esconder outros sinais. E por causa disso, às vezes a gente precisa evitar o uso de água ou de metanol para detectores que usem infravermelho, a menos que a região de absorção do analito que a gente está estudando seja numa região completamente distante da região de absorção da hidroxila. Também posso ter detectores de espalhamento de luz, por exemplo, eu posso ter... isso pode ser utilizado dependendo das propriedades, né, de espalhamento de luz do meu analito, eu posso utilizar isso para detectar essa substância. Isso também pode ser feito, por exemplo, com açúcares. Eu tenho a habilidade dos açúcares de rotacionar o plano polarizado da luz. Então eu posso ter esse tipo de detecção também para análise de açúcares. Bom, eu tenho detectores eletroquímicos, por exemplo, com uma célula voltamétrica ou de condutividade, e aí eu meço essas propriedades elétricas no momento em que o meu analito está passando. Isso é muito utilizado para a cromatografia de íons, né, principalmente de condutividade, porque se estão passando íons, eu sei que a condutividade vai mudar de acordo com as características desses íons que estão passando. Quando não passa íon nenhum, se o meu meio é água, por exemplo, a condutividade que vai ser dada ali é a condutividade da própria molécula de água. Passou o analito, essa condutividade é alterada e isso é registrado então no cromatograma. E eu posso acoplar a minha cromatografia a uma outra técnica analítica que é a espectrometria de massas. Isso vai ser falado posteriormente numa aula sobre esse tema especificamente. Então, a base da cromatografia líquida é que, para usar essa técnica, eu tenho que entender das propriedades químicas do meu analito. Eu preciso saber se ele tem uma constante de dissociação ácida ou básica, se ele é um íon, se ele é uma molécula, se ele é solúvel em água, em quais os solventes ele é solúvel. E a partir desse estudo das propriedades químicas, o KOW, né, do meu analito, a partir do estudo dessas características do meu analito, eu consigo escolher a melhor configuração para o meu cromatógrafo para fazer a análise desse analito que eu tenho interesse. Bom, continuem os estudos, leiam o material que a gente disponibilizou lá no ambiente virtual de aprendizagem e mandem as perguntas.